Hoje a gente vai falar sobre reversão da resistência periférica à insulina e reversão do diabetes tipo 2. E logo de cara, para você não sair desse vídeo pensando, ah, Breno, não tem isso, então não tem por que eu estar assistindo esse vídeo. Não é só porque o seu exame de glicose ele veio normal que você está isento de todos esses problemas que a gente vai abordar nesse vídeo. Resistência periférica à insulina, você já sabe, é a nossa falha número 2 e é a que a gente mais precisa prestar atenção, porque tem sim muita gente caminhando rumo ao diabetes e essas pessoas meio que não tem noção que isso está acontecendo internamente. Caso você não saiba, essa falha ela pode estar acontecendo de maneira silenciosa durante anos, mesmo que você tenha a sua glicose bonitinha lá dentro daqueles valores de referência lá no seu exame. Quando tudo isso estoura, né, quando essa doença ela dá as caras e aparece lá no seu exame, você vai receber aquele diagnóstico de diabetes tipo 2 e aí depois não adianta chorar. A gente está falando de uma doença crônica progressiva, algo que pode durar pelo resto da sua vida. Então fica ligado, presta atenção, porque nesse vídeo eu vou te entregar todas as ferramentas necessárias, quais exames você precisa avaliar antes de acontecer qualquer merda. Não escutou errado, eu vou desmontar toda aquela ideia, toda aquela falácia de que diabetes tipo 2 não é algo reversível. Obviamente, né, destrinchando tudo, né, toda a parte de mecanismo que você já sabe, que é a raiz de todo o conteúdo do Bigode aqui no YouTube. Mas antes, aquele recado de sempre, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like nesse exato momento. Caso você não curta esse vídeo até o final, lá no final você retira o seu like. Esse é o combinado que eu faço com vocês em todos os vídeos. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Caso você não saiba, a sua célula muscular, o seu músculo, tem sim uma real capacidade de armazenar gordura dentro dela. Obviamente, isso acontece quando o seu percentual de gordura ele está mais alto ou ele está subindo e tem muita gente que não tem, né, essa ideia de que a sua célula muscular pode armazenar uma quantidade de gordura. E eu não estou falando de uma gordura, não estou falando da sua gordura da barriga, da sua pochete, dos seus flancos, não. Eu estou falando de uma gordura intracelular dentro da sua célula, de todos os seus músculos. Talvez você não soubesse até esse exato momento que isso é possível, mas isso acontece com várias pessoas. Então a gente está falando de um tecido gorduroso, né, dessa célula de gordura, ocupando um espaço que ela não deveria estar ocupando. Caso você não saiba, o seu músculo ele deveria simplesmente produzir energia e não ficar disputando espaço com a célula de gordura. Quando essa gordura começa a se acumular dentro das suas células musculares, ela começa a fazer basicamente duas coisas. A primeira delas é sinalizar que a sua célula muscular já está totalmente abastecida e que ela não precisa mais receber combustível, justamente por conta dessa ocupação da gordura intracelular. A segunda coisa, e a que mais importa pra gente, essa gordura intracelular, ela começa a destruir todo aquele mecanismo que abre a porta para a glicose conseguir entrar. Calma que você já vai entender tudo isso. Então, nesse cenário, né, com gordura dentro do seu músculo, a glicose chega até esse local, a insulina toca a campainha para que essa glicose entre para dentro da célula muscular e aconteça, né, todo aquele trabalho normal de produção de energia que a gente já conhece, que é o que a gente espera, só que essa porta, ela não vai se abrir, ela vai ficar exatamente do jeito que está fechada. E não é porque a sua célula de gordura ela está com preguiça de trabalhar, é porque o mecanismo ele está completamente zoado. Pensa que a parte mecânica interna, lá daquela nossa porta, ela está com defeito. Quem que estraga tudo isso? Claro, é essa gordura que está estocada dentro da sua célula muscular de novo. Avançando um pouquinho mais, pensando justamente naquela pessoa que recebe o diagnóstico de diabetes tipo 2, o normal, o esperado, é que essa pessoa siga aquele caminho tradicional da medicina, que é basicamente começar o tratamento com alguma medicação, insulina, metformina, qualquer que seja. E aí eu tenho que te fazer um simples questionamento. Imagina você daqui a 10 anos. Quantos remédios você vai estar tomando diariamente simplesmente para gerenciar todos os seus sintomas, para tratar a sua possível comorbidade, o seu diabetes tipo 2, a sua resistência periférica à insulina? Então, para um pouquinho, pensa em tudo isso, reflita sobre isso que eu estou te falando. Possivelmente você já é um assinante de várias coisas. Você deve assinar a Prime Video, Netflix, o YouTube Premium para não assistir aquelas propagandas, né? O ChatGPT. Provavelmente você é assinante de uma porrada de coisas, isso é completamente normal. Eu também assino diversos IaaS, cloud, etc. Mas não vale a pena você virar um assinante de indústria farmacêutica. Você não quer virar aquele cara que vai no médico, pega a receita, compra o remédio, e nada na vida dessa pessoa muda, né? Ela continua com todas essas comorbidades, vivendo uma vida de merda. Mas, Breno, você tá me dizendo, é isso mesmo que eu tô entendendo? Você tá falando que é possível a gente reverter o diabetes tipo 2? Ficar isento? Sim, é completamente reversível. Tem estudo sobre isso e eu já fiz isso com alunos da minha consultoria. E você não precisa acreditar no Bigode nesse exato momento. Apenas acompanhe o vídeo, tenha paciência. Lá no final desse vídeo você vai entender por que tudo isso acontece na prática, qual exame você precisa avaliar para descobrir em qual ponto desse caminho, desse processo de merda, você pode se encontrar. Vamos começar dando nome aos bois para que você entenda toda essa parte do mecanismo. E o vídeo ele vai ser longo, tá? Não adianta ficar puto, não adianta xingar nos comentários. Assista se você quiser. Eu vou tentar ser breve, mas quase sempre, quando o assunto é saúde, quando o assunto é mecanismo, o Bigode acaba se alongando, justamente porque é essa riqueza de informação, modéstia à parte, que eu acho que te entrega um conteúdo mais plausível, né, mais entendível, vamos dizer assim. Muita gente repete, muita gente fala por aí que a resistência periférica à insulina é basicamente a sua célula
surda ao sinal mediado pela insulina. Eu mesmo cito esse exemplo em vários vídeos. No meu último vídeo eu citei esse exemplo, né, aquele fone de ouvido. Mas óbvio que isso é uma explicação resumida de como funciona a resistência periférica à insulina. Só que tem uma outra camada, uma camada um pouco mais profunda, que é justamente a camada que decide se você vai ser capaz ou não de reverter esse processo, beleza? Voltando lá naquela gordura que está sendo estocada dentro da sua fibra muscular, que eu falei lá no início do vídeo, esse processo ele tem um nome específico, a gente chama esse tipo de gordura estocada no seu músculo de lipídio intramiocelular. Se você nunca ouviu falar sobre isso, você não imaginava que isso era possível, depois de assistir o vídeo, vai pesquisar, você de novo vai ver que o bigode ele tá certo mais uma vez. E como eu te disse, essa gordura ela não fica quietinha, paradinha lá dentro do seu músculo. Essa gordura intrometida, ela começa a gerar diácilglicerol e ceramidas. Basicamente dois subprodutos que você já vai entender a importância e o que esses dois carinhos eles fazem. Todos esses dois carinhos, eles vão buscar dentro do seu corpo por uma proteína que a gente chama de IRS1, substrato do receptor de insulina tipo 1. E é essa peça que é o cara que precisa receber aquele sinal que a insulina envia, para depois começar todo aquele processo, né, para passar esse recado lá para dentro da sua célula e a glicose ser absorvida dentro do seu músculo. Só que quando você tem o diácilglicerol e a ceramida chegando nessa proteína, o IRS1 ele começa a ser fosforilado antes do momento correto. E é justamente por isso que toda aquela cascata de sinalização ela é interrompida antes de chegar lá no destino final. Traduzindo, né, em termos mais simples, a fechadura da sua porta, ela tá funcionando. Você conecta, você gira a chave, só que a mecânica interna dessa fechadura tá completamente destruída. Ou seja, a porta não vai abrir, a glicose ela não vai entrar. Só um pequeno parêntese, porque tem algo que eu preciso te falar antes da gente continuar. Tudo isso que eu acabei de te explicar, tudo isso que a gente tá falando até esse momento do vídeo, né? Essa fechadura travada por dentro, isso geralmente não aparece em nenhum exame de rotina que você faça lá com o seu médico, tá? A sua glicemia de jejum pode estar bonitinha dentro daquele valor de referência lá no seu exame e ainda assim, toda essa cascata já pode estar rodando internamente durante 10 anos. Geralmente, a glicemia vai ser a última a subir, a última a te sinalizar. Ela só sinaliza quando todo esse incêndio ele já está rolando internamente. E é justamente aí que entra a minha consultoria online. Você que está me assistindo nesse exato momento, você pode estar exatamente nessa fase silenciosa, né, sem ter a menor noção de que esse problema está rodando internamente. Ou você que já recebeu o diagnóstico, né, você que já está classificado como diabético tipo 2, durante uma década, você já virou um assinante da Big Pharma durante anos. O caminho para cada uma dessas pessoas que eu acabei de citar é completamente diferente. Por isso que o trabalho ele deve ser completamente individualizado. O link da consultoria está no primeiro comentário fixado, está na bio do canal, está na descrição desse vídeo. brenoazevedo.com.br, você escolhe qualquer plano mensal, 12 semanas, 24 semanas. O médico da equipe te envia o pedido de exame, você colhe o seu sangue, você nos retorna. Eu abro marcador por marcador e eu identifico em qual fase você está, qual falha você está sendo afligido. E aí sim, depois de tudo isso em mãos, a gente vai traçar um plano dietético do seu treino elaborado, entregue no aplicativo exclusivo. Você vai cair em um grupo com toda a equipe. Muita gente tem dúvida, né, se tem esse contato direto comigo. Óbvio que sim, eu monto tudo. Esse grupo é justamente para você tirar a sua dúvida, para você seguir com esse planejamento, com esse protocolo que a gente vai te entregar. Se você quer mudar o seu CPF, se você quer se transformar em outra pessoa, se você quer parar de gerenciar sintomas com metformina, com qualquer que seja a medicação, entra pro time, o link tá aqui embaixo, te espero lá na consultoria. Voltando para o vídeo, em uma pesquisa realizada pela Universidade de Yale, lá em 1999, tá? Não comece a julgar o estudo só porque ele é antigo, beleza? Tem muito estudo antigo que é bom pra caralho. Estudo bem conduzido, né? Com uma amostra gigantesca, né? Avaliado por pares, então tem estudo antigo que é bom. O que eles fizeram? Eles pegaram 23 pessoas, atenção nesse detalhe, tá? Pessoas que estavam com peso normal, índice de massa corporal avaliado em 24, normal, nenhuma pessoa obesa, nenhuma pessoa diabética, zero. E aí o que eles fizeram? Eles dosaram tudo quanto é marcador dessas pessoas, índice de massa corporal, a idade dessas pessoas, glicose em jejum, insulina em jejum, triglicerídeo, ácido gráfico, todos aqueles exames que eu avalio lá na consultoria. E com tudo isso em mãos, o que eles fizeram? Eles foram medir, via ressonância magnética, a quantidade exata de gordura que essas pessoas carregavam lá no interior da sua fibra muscular. Então eles pegaram quanto de gordura tinha dentro da fibra muscular dessas pessoas. E qual que foi o resultado desse estudo? O que esses pesquisadores eles encontraram? Aquela nossa gordura, dentro da célula muscular, ela não teve nenhuma relação com o índice de massa corporal, não teve relação com a idade, com o perfil lipídico, zero relação com a glicose dessas pessoas, também zero relação com insulina em jejum. E adivinha? A relação, o problema, ele começou a aparecer justamente na parte que mais importa pra gente. A quantidade de gordura presente nessa fibra muscular, lá daqueles participantes avaliados nesse estudo, estava altamente atrelada à sensibilidade à insulina de todos esses participantes. Ou seja, quanto mais gordura dentro da célula muscular, pior a sensibilidade à insulina dessas pessoas.
pessoas, independente de quanto essa pessoa pesava, independente do seu perfil lipídico, como eu já te falei. Então, o que eu tô querendo te mostrar é que o seu peso, ele não é uma doença. O seu peso é simplesmente uma consequência, um sintoma. Toda a resistência à insulina, ela tá rodando em um nível que a sua balança, ela não consegue te mostrar, que a sua bioimpedância, ela não consegue te entregar de uma maneira fidedigna. E o seu médico, muitas vezes, ele nem faz a menor noção porque ele tá avaliando aquele cenário raso. Percebe que você não tá resolvendo o problema, você está, de novo, gerenciando os sintomas. Óbvio que o seu exame ele vai voltar dentro do valor de referência, o seu médico ele vai te dar um tapinha nas costas, vai te mandar voltar para casa, você vai chegar em casa felizão. Só que existe um órgão que vai pagar toda essa conta. Sim, o seu pâncreas, ele vai se ferrar com todo esse caos que você está instalando dentro do seu corpo. Agora presta atenção, porque essa é a parte que o vídeo ele começa a mudar em relação ao seu entendimento que você tem relacionado a tudo isso que eu estou te falando, resistência periférica à insulina, diabetes tipo 2. Quando a sua célula muscular para de responder ao sinal da insulina, essa glicose ela não vai para nenhum lugar, ela vai ficar exatamente ali, parada na sua corrente sanguínea. E não pense você que o seu pâncreas ele recebe um relatório bonitinho avisando que o problema está lá na mecânica da fechadura. Não, o seu pâncreas ele só enxerga que tem glicose alta no sangue e a conclusão que ele tem é que ele está gritando baixo demais. Então o que ele faz? O seu pâncreas ele vai pegar um megafone e ele começa a berrar. Sim, ele vai inundar toda a sua corrente sanguínea com insulina. E a má notícia é que isso funciona. Óbvio que funciona. Pode funcionar durante anos. Você pode muito bem passar 5, 10, 15 anos resistente à insulina e a sua glicemia está perfeita, normal lá no seu exame. Justamente porque o seu pâncreas está bombeando 2, 3, 4 vezes mais quantidade de insulina para empurrar essa glicose para dentro da célula. O seu exame está top, o seu médico está te liberando, ninguém está desconfiando de absolutamente nada e o seu pâncreas ele está quase que explodindo dentro de você. Só que do outro lado, a sua célula ela também tem o seu próprio instinto de sobrevivência. Então, encharcada de insulina o tempo inteiro, envolta num sinal que ela não consegue desligar, ela toma uma simples decisão. Adivinha? Hiperinsulinemia, internalização de receptor, queda da densidade de receptor lá na superfície celular e, por fim, dessensibilização. Percebe que é o mesmo mecanismo que eu já expliquei aqui no canal quando a gente estava falando sobre aumentar dose de retatrutida de uma maneira abrupta? É a mesma coisa, né? O receptor, quando ele está sendo super estimulado, né, por muito tempo, né, apertando aquele botão por muito tempo, ele sai da superfície. Não importa se o sinal é insulina, se é GLP-1, qualquer outro. A biologia, ela funciona exatamente igual para qualquer estímulo. Ela não vai negociar com você. Tranquilo? Não é do jeito que você quer. Agora, voltando lá naquela pergunta, lá no início do vídeo, né? Como que a gente começa a acumular gordura dentro da fibra muscular? Pensando em um cenário normal, o que a gente espera que aconteça é que essa gordura ela fique acumulada apenas no adipócito, que basicamente é a célula que armazena gordura. Pensa no seu adipócito como se fosse um estoque, um depósito. É justamente nesse lugar, esse é o lugar certo de armazenar gordura. Só que o seu adipócito ele tem uma espécie de limite. E quando você estoura esse limite, quando o adipósito já está além daquilo que ele consegue armazenar, ele meio que transborda. E essa gordura, ela vai ser direcionada para 3 lugares que não foram feitos para armazenar gordura. Primeiro, o seu fígado, e você já sabe tudo sobre gordura hepática, eu falo isso em todos os vídeos aqui no canal. Depois, essa gordura, ela tem um outro caminho para seguir, que é justamente o seu pâncreas, ficar em volta ali, né, o que a gente chama de gordura visceral, fígado, pâncreas, enfim. E por último, adivinha, ela vai ser estocada dentro da sua fibra muscular. Pensa que o seu guarda-roupa, ele lotou, você não tem mais onde colocar roupa, e aí você começa a espalhar essa roupa lá no sofá da sua sala, na sua cama, no chão. E é justamente isso que acontece na prática. Aquela gordura que está sendo estocada dentro do seu músculo, que gera o diácido glicerol, que gera a ceramida, que quebra o IRS1, que trava a nossa fechadura, ela está lá porque você meio que ultrapassou o seu estoque do seu adipócito. A sua reserva de armazenamento de gordura transbordou. E o ponto que eu considero mais importante de todo esse vídeo, presta atenção, cada pessoa tem um limite diferente. E o seu limite não é igual do seu brother, não é igual da sua amiga. Todo mundo tem um limiar individual de armazenamento de gordura, de limite de adipócito. O seu vizinho, ele pode estar, sei lá, 30 quilos acima do peso e essa gordura, ela nunca transbordar. Já você pode estar 10 quilos acima e essa gordura meio que sair para tudo quanto é canto, sendo espalhada no seu fígado, no seu pâncreas, na sua célula muscular. E aí você entra nesse loop de merda que eu acabei de mencionar durante o vídeo inteiro. É por isso que tem pessoas que são magras e portam diabetes. Aquele cara que você bate o olho na academia, o físico dele tá legal, às vezes o exame dessa pessoa tá completamente zoado. Tem aquele outro cenário também, né, que não é incomum, tá? Pessoas que estão acima do peso, vai pegar os exames dessa pessoa, todos os marcadores estão bonitinhos, tá tudo alinhado. O que o bigode está querendo te dizer é que não existe, até hoje, um número universal na sua balança, na sua impedância, ou qualquer tipo de marcador que consiga prever com precisão qual caminho você está seguindo. Existe o seu número, existe o seu padrão genético, o seu padrão metabólico, e isso não é universal. Nesse ponto do vídeo, você já entendeu algo que muita gente que convive com esse diagnóstico talvez nunca tenha entendido. A pessoa está lá tomando esse remédio durante anos. Diabetes tipo 2 não é falta de insulina, é a sua célula que está com aquela fechadura travada porque tem gordura estocada aonde essa gordura não deveria estar. E óbvio que isso não é uma sentença de morte, é simplesmente um depósito que está lotado. E o que a gente faz
com esse depósito lotado? Simples. A gente abre o ralo e esvazia todo esse depósito de gordura. Agora, como prometido lá no início do vídeo, a lista completa com todos os exames que você precisa avaliar, todas as ferramentas, toda essa informação desse vídeo, de uma maneira detalhada, os valores de referência que eu analiso com os meus alunos de consultoria. Como que você vai receber isso? Vocês já sabem que o canal está com um problema em relação ao PIN, essa parte burocrática do YouTube. Não consigo disponibilizar nada na Elite Metabólica, eu nem tenho acesso mais aos membros do canal. Vai ser resolvido, tá? Não precisa sair, se desesperar, vai ser resolvido, eles me deram 2 ou 3 semanas. Mas como é que vai funcionar para você ter acesso a esse material? Vou deixar aqui embaixo o link direto para um Reels, que possivelmente vai ser um corte desse vídeo, lá no meu Instagram. Você clica nesse link, tuf, caiu lá no Instagram. Vai nos comentários e você vai digitar a palavra reversão, beleza? Digitou a palavra, corre para o seu direct que eu vou te enviar o PDF com tudo isso que eu falei nesse vídeo de uma maneira detalhada, todos os marcadores que você precisa avaliar. E é isso. Se você ainda não curtiu o vídeo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com quem precisa saber disso. Eu sou Breno Azevedo e fui.